Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos, este é o programa Histórias de Gramado. Eu hoje substituo aqui o Luia Barbakov, que, em função da lei eleitoral, ficará afastado até o início de outubro. Neste período, nós procuraremos entrevistar pessoas de Gramado, reconstruindo a história da cidade e projetando o futuro de Gramado, com muito bom humor, com muita leveza. Lembrando que este programa é um oferecimento do Golden Lagueto, hotel, a multipropriedade em Gramado, com hotéis super charmosos, e também da RecPay, que é aquele aplicativo para você estacionar e principalmente também para passar o pedágio sem enfrentar filas. Na noite de hoje, teremos a presença de Sônia Sper Molon, que é a secretária da Fazenda, mas que, até chegar aqui, trilhou uma jornada de muito trabalho e muito esforço. Seja bem-vinda, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês e que bom poder compartilhar um pouquinho da minha história. Você nasceu no interior. Em que localidade foi? Eu nasci aqui na cidade de Gramado, né? Mas a minha infância toda foi em Nova Renânia, que fica bem ao lado de Serra Grande, é próximo aqui, a 15 quilômetros aqui da cidade. Então, hoje, com asfalto, que temos até quase a localidade dos meus pais ali, é um acesso bem fácil. Na época era bem difícil chegar lá. Muito difícil, na minha infância não tinha nem telefone, né? Naquela época a gente tinha uma condução que ia aos sábados, então a gente conseguia voltar para casa e tinha o contato com os pais era praticamente só os finais de semana. E você estudou aonde os primeiros anos de colégio? A escola municipal da localidade lá, que tinha um professor de lá, eu não me recordo se era quarta ou quinta série, era bem só os anos primeiros ali, os primários do ensino fundamental, e depois eu vim para Gramado, estudei um período, me lembro, nos Ramos Pacheco, estudei no colégio estadual e fiz depois o meu segundo grau no Cenecista. E os teus pais ainda estão vivos? O que eles faziam na época que você era criança? Felizmente, meus pais ainda vivem. Meu pai sempre foi comerciante. Meus avós, então, tinham propriedades e tinham plantações. O meu avô também cuidava de vinhos. Ele tinha, na época, um vinho chamado Aliança. E a gente... Alemão fazendo vinho. Fazia vinho. A gente brincava, inclusive, com os rótulos no sótão da casa dele. E ele, então, tinha um pequeno comércio que depois, então, meu pai, já adolescente, e no crescimento dele, ele assumiu o comércio e implementou. Então, quando nasci, meu pai tinha esse comércio e a minha mãe sempre foi professora. Então, ambos se aposentaram nessas profissões. Quantos irmãos eram? Nós somos de 4 filhas mulheres. E a gente brinca que o meu pai sempre desejou ter um filho homem, né? Mas não foi agraciado. Então, teve que sempre conviver somente com mulheres. Teve muito caso semelhante em Gramado, né? Pararam nos 4 daí. A minha mãe costuma dizer que ela tem a sensação que se ela tivesse outros filhos, seriam todas mulheres. Então, ela resolveu parar na 4ª. E aí, depois, quando você veio estudar em Gramado, qual é a idade que você tinha? Nossa, eu era bem jovem, porque foram aqueles anos iniciais. A gente, primeiro, então, tinha alguma condução, não me recordo bem, assim, mas logo depois não tinha como conciliar, porque o estudo era diário, né? Então, eu vim para Gramado bem jovem, bastante criança ainda, acredito que com uns 10 anos, assim.
E aí eu morei com famílias. Uma época eu morei com a mãe do Walter Bertolucci, que era, na verdade, tia da minha mãe, né? Porque os nossos Olha só. eles eram primos irmãos, o Walter Bertolucci e minha mãe, que são a família Bertolucci, Bordim, né? Essas famílias são todas parentes. Então, como a tia morava naquela casa onde é do lado da casa do Fedoca hoje, não sei se ele ainda reside ali, mas que hoje, na verdade, não tem mais a casa, era uma casa ali que foi transformada depois ali em comércio, hoje acho que tem uma loja de confecção, algo assim do gênero. Então, ali tinha a casa... Ali na Salgado Filho. Ali na Salgado Filho. Aquela casa ali, eu fiquei algum tempo ali, morando com elas, né? E depois, então, eu morei com outras famílias também, sempre assim, famílias conhecidas da minha mãe e tal. E também comecei a trabalhar depois muito cedo, né? Antes mesmo de ter os 14 anos, que era o que tinha que ter para ter carteira assinada, eu já trabalhava. Então, trabalhava, daí passei a estudar à noite. E aí, depois de já ter alguma renda, depois, então, a gente começou, assim, a dividir apartamento, imóveis com amigos, né? Também vinham de outras localidades e também não moravam com as suas famílias. E assim a gente foi desenvolvendo o tempo, né? Até, na verdade, a gente adiante, depois, quando eu realmente casei, né? Então, durante toda esses anos que se passaram entre a infância, dá para dizer, porque eu vim para cá muito cedo, e até quando casei, e a adolescência toda, eu estive, então, em famílias, primeiramente, e depois dividindo apartamento com amigos. E na época que você estudava, via o pai e a mãe somente o fim de semana? Naquela época tinha pouquíssima condução, não tinha telefone, tinha uma condução no sábado. Então a gente ia para casa no sábado ao meio-dia e voltava no domingo à tarde. Era uma que ia, uma que voltava. Então, às vezes, durante a semana, às vezes não estava bem ou tinha alguma necessidade de conversar com os pais. E naquele tempo era muito difícil, não tinha essa facilidade, então, nem para conversar por telefone, tampouco para se deslocar até lá. Então, uma distância de 15 quilômetros que hoje a gente faz facilmente de carro, em 20 minutos, naquela época parecia uma distância assim gigantesca, né, na verdade, porque a gente se sentia distante, em razão de não ter essa possibilidade. Tinha que chorar no escuro. Tinha que chorar no escuro, mais ou menos isso. Qual foi o primeiro emprego que você teve? O primeiro emprego que eu tive, ainda quando eu não podia ter carteira assinada, foi com o Dr. Fernando Bertoja. Lembra quando o Dr. Fernando Bertoja lançou a venda do hospital que ele pretendia construir, que seria adiante do Carniel, entre Gramado e Canela? Era um grande projeto e ele vendia cotas. Ele tinha um escritório naquele prédio em frente a onde funcionava a antiga Ortopé, ali, naquela esquina onde tem a farmácia hoje. Naquele prédio ali existia uma sala que era um escritório e eu comecei ali dando algum auxílio na parte administrativa da organização. Então tinha uma pessoa que fazia as visitas externas, fazia as vendas das cotas e eu fazia alguma coisa na parte de escritório. Eu não me recordo bem, mas esse foi meu primeiro trabalho. Eu não tinha carteira assinada na época, de tão jovem que era. Eu não me lembrava mais do episódio de construir o hospital, porque o Fernando teve, por um tempo, o Hospital Santa Terezinha, que ficava ali na Eusébio Balzarete com a Borja. Exatamente, ele já atendia ali. Então, eu acredito que quem comprava as cotas já conseguia obter os serviços ali, mas o grande projeto dele, e ele tinha uma maquete na época, ele tinha assim, era de desenvolver este hospital, que era um hospital referência. Então, muita gente preocupada com a saúde, né, comprava essas cotas. Então, era como se fosse um associado que passaria a ser. Mas, infelizmente, o hospital acabou nunca sendo construído, né? Mas eu trabalhei por um período nesse projeto. Faz falta até hoje. Olha, com certeza. Seria muito bom para a nossa região toda se tivesse mais um hospital, né? Eu acredito que a área da saúde no futuro será uma alternativa de uma nova matriz econômica para Gramado, porque virão pessoas de alto poder aquisitivo e o pessoal de mais idade só vem onde tem um centro médico de referência. Tomara. Eu acho que vai ser muito bem-vindo e vai ser realmente muito importante para toda a nossa região.
E aí depois você terminou o segundo grau aqui no Colégio Estadual, na época era Colégio Estadual de Gramado? Eu fiz o segundo grau já no Cenecista, porque na época tinha o técnico em contabilidade, que nem sei se hoje ainda existe esse curso, mas ele te preparava já para trabalhar, né? Então, assim, ele era um técnico e aí eu busquei essa formação para ter já a oportunidade de estar mais nesse segmento. Mas sempre com muita vontade de fazer faculdade. Mas naquela época, para fazer faculdade, tinha que sair de Gramado. Não tinha como hoje, que tem um ônibus que leva para várias universidades. Hoje é gratuito até, gratuito, nada disso. Na época, ou você morava fora para estudar, ou você não estudava. Então, eu terminei o segundo grau e não tive opção de ir, porque os meus pais não entendiam que a gente, quando tivesse o segundo grau concluído, já deveríamos migrar para algum trabalho. Então, na época em que pese meu pai ser um comerciante, minha mãe professora, que era uma condição, digamos, relativamente mediana, nós éramos de 4 filhos. Então, para que a minha irmã mais velha já também tinha concluído o segundo grau, então nós teríamos que, digamos assim, de 2 filhas sair, era uma coisa impraticável, inviável para eles à época. Então, eu não tive essa condição de emendar, digamos, o segundo grau e iniciar uma faculdade. Terminei o segundo grau, passei a trabalhar e aí fui buscar a faculdade quando a UX chegou em Canela, que aí era meu sonho. Eu queria estudar, mas eu queria fazer Direito e não tinha o curso de Direito. Então, eu iniciei no curso de administração. Fiz 2 anos de faculdade de administração e quando o curso de Direito veio para Canela, eu prestei vestibular e entrei na primeira turma. Olha só. O Luia sempre faz uma pergunta. Como era a Gramado da tua juventude, ou da tua infância? O que foi mais marcante? Nossa, eu lembro de Gramado muito pequena, assim. Para tu teres uma ideia, até hoje uma tia minha, que às vezes, na verdade, eu pernoitava na casa dela, mora na Tristão de Oliveira, que é uma rua extremamente comercial, completamente, né, construída. E eu me lembro, Miron, que eu fazia o trajeto, porque o ônibus deixava nós aqui na São Pedro, aqui pelo centro, e eu fazia esse trajeto até a rua Tristão de Oliveira. E era toda de estrada de chão e tinha milho. Plantação de milho na extensão. Então, da Tristão de Oliveira? Da Tristão de Oliveira. No caminho que eu fazia até lá. Inclusive, eu procurava não ir à noite, ao entardecer, porque a gente pegava no trajeto bastante locais ermos, né? Com muita vegetação e milho, como eu me recordo. Então, não era muito seguro, em tese, né? Apesar que naquele tempo a gente não tinha essa preocupação tanto com a segurança, mas não era eu tenho lembrança de Gramado bem interior mesmo. Mesmo em locais próximos, era muito campo, muito verde, muita vegetação. Essa lembrança eu tenho. E me lembro que muitas vezes, até essa semana falando, a gente conversando um pouquinho sobre o Parque Quinor, tenho lembranças do Parque Quinor também. Porque às vezes a gente ficava, em alguma atividade aqui em Gramado, de escola, e aí tinha tempo, nós íamos no Parque Quinor. Eu tenho aquela lembrança de quando a gente entrava no portão, porque ele era público, né? Ele era aberto, as pessoas podiam. Eu me lembro que a gente entrava ali e tinha aquela primeira visão assim daquela área verde com aqueles canteiros, aqueles caminhos. Era muito lindo. E até eu estive no Parque Quinor, eu acho que foi o ano passado, numa visita técnica que foi feita agora recentemente, e me chocou muito, porque fazia muito tempo que eu não entrava lá. E aquela lembrança que eu tinha daquele verde, hoje é tudo cimento, aquela parte de estacionamento, quando a gente chega ali. Talvez as pessoas que não tenham tido essa visão anterior, para mim me chocou bastante assim, a mudança que teve e daquela primeira parte que foi tomada. Então, nós tínhamos lugares aqui em Gramado assim, muito... conservados, assim, muito primitivos, sabe? Eu tenho essa lembrança daqueles tempos da minha juventude, de muitos locais aqui em Gramado ainda muito primários, assim, muito conservados. Gramado era aquela cidadezinha realmente germânica, né? Com aquelas casas de veraneio, como se dizia.
e uma cidade assim bem de interior mesmo, né? Eu tenho essa grata lembrança daquele período. A minha primeira ideia de que Gramado era uma cidade diferente, linda, foi quando eu, bem pequeno, entrei no Parque Equinor. É mesmo? A imagem mais marcante que eu tenho de Gramado da minha infância é o Parque Tu vê Equinor. como o parque realmente traz isso na gente, porque ele era um lugar muito diferente, né? Ele tinha assim uma grandeza e uma beleza também, né? Eu não sei quem é que conservava-se naquela época, porque eu não tenho nenhuma lembrança de ter visto em algum momento o Parque Equinor descuidado, com grama alta ou canteiro descuidado. Era sempre, me vem essa lembrança, aqueles canteiros sempre bem cuidados. Provavelmente era a Companhia Tropical de Hotéis ligada à Varig. É possível. Bons tempos aquele. Muitos bons tempos, né? E aí você entrou na UX, fez direito, mas sempre trabalhando. Nessa época eu já tinha casado e já tinha meus filhos. Veja que, na verdade, a vida da gente vai passando, né? E às vezes a gente não consegue dar o andamento dos nossos projetos no tempo que seria adequado, porque é muito mais, digamos assim, melhor que a gente consiga se dedicar a uma faculdade quando você ainda não tem família. Mas eu tive que adiar esse meu sonho. Então, primeiro eu casei, e aí eu tive a Gabriela, né? Casou com o Oscar Molon. Casei com o Oscar Molon. Onde é que você conheceu? Ele era de Caxias? Ele era de Caxias e ele tinha vindo a Gramado porque o pai dele trabalhava com peles. E eles tinham um grande cliente aqui em Gramado, que era a dona Neuza, que tinha aquele artesanato. Bicholândia? Eu acho que é Bicholândia. Ursolândia. Ursolândia, exatamente. E ele veio para cá para... primeiramente, ele vendia o produto, porque eles produziam alguns chinelos em pele e tal, e depois ela convidou ele para vir a Gramado para desenvolver uma pequena fábrica, uma industrialização do produto aqui, porque era um produto que vendia bastante, então ela entendeu em fomentar. E aí ele veio para introduzir esse projeto, que eles já tinham em Caxias, ele veio para desenvolver aqui, e aí ele morou com algumas pessoas que trabalhavam na Caixa Federal na época, que eram amigos comuns. Então, em jantares, em festas de aniversário, num momento destes, onde esses amigos comuns nos convidaram a gente acabou se conhecendo. E ali nós iniciamos primeiramente uma amizade. Eu era bem jovem na época, eu tinha acho que 17 anos quando conheci ele. E aí ele começou uma amizade que se tornou depois um namoro. Nós namoramos durante 5 anos. Neste meio tempo ele retornou a Caxias, porque ele era enfermeiro de formação. Nossa, isso eu nunca fiquei sabendo. Ele trabalhou muitos anos no Hospital Saúde, como supervisor da noite. Então ele se formou na área dele, né? Trabalhava com o pai no projeto paralelo, veio a Gramado durante o período, talvez para me conhecer, porque foi uma coincidência naquele período. Retornou a Caxias, nós seguimos namorando, só que o trabalho dele, como era à noite, era um trabalho assim, bastante desgastante, né? Porque a noite é pesada, então ele fazia os plantões noturnos. Fazia aquele período 12/36, então, mas era sempre à noite. Então, era uma vida, assim, digamos, um pouco desgastante. E aí ele já tinha uma irmã dele que trabalhava na Caixa Federal, que tinha uma vida mais tranquila, e aí ele resolveu prestar o concurso da Caixa. E aí ele passou no concurso da Caixa, e aí quando ele foi chamado, ele pediu a agência Gramado para assumir. E aí ele retornou a Gramado, e aí no ano seguinte, a vinda dele para cá, nós casamos. Então aí ele já estava trabalhando aqui na cidade, e aí eu já era daqui, já vivia aqui, e aí nós passamos então, iniciamos a nossa família, né, naquele ano que nós casamos no ano de 1990. Aí em 92 nasceu a Gabriela, nossa primeira filha. E depois, então, veja que nesse período eu já não estava estudando mais, porque eu tinha terminado o 2º grau, a faculdade era um sonho distante, não tinha como fazer, né, como deslocar. E mesmo já buscando, iniciei administração, não era o que eu queria. Engravidei do meu 2º filho nesse meio tempo, grávida eu estava, veio para cá o curso de Direito, que era meu sonho. Mas prestar o vestibular grávida, e eu ter um bebê, a Gabriela, na época tinha 6, 7 anos, ainda era pequena,
mas eu queria muito. E aí eu prestei o vestibular, que foi em janeiro. O Luca é de julho, então eu estava na metade da minha gravidez. Entrei, passei no vestibular, comecei ingressei na aula, a aula começou em março. E aí, quando chegou em julho, eu estava no final da gravidez, e aí eu tinha que decidir. Ou eu interrompia por um semestre ou 2 semestres para dar conta de cuidar do meu bebê, ou eu dava continuidade na cara e na coragem, porque eu tinha uma preocupação que se eu interrompesse a faculdade naquele momento e perdesse a primeira turma, que era um grande motor, né? Porque era a primeira turma, tinha uma turma de pessoas conhecidas, a gente tinha feito uma amizade do início, eu poderia ficar desestimulada, né? Aí meu filho nasceu dia 31 de julho e dia 8 de agosto eu voltei para a aula. Que força de vontade, hein? Muita. E eu tenho que dizer que o meu marido me ajudou muito porque ele me incentivou. Porque se ele tivesse dito, não, não deve ir, tu não pode ir, não é, como é que vai ser com o bebê pequeno, certamente talvez eu teria desistido. Mas ele sempre me incentivou e, ao contrário, disse, vai, que eu te ajudo, que eu cuido das crianças. Então, eu amamentava às 7 da noite, trabalhava já na prefeitura, amamentava às 7 da noite, ia para a aula, 10h30 voltava e ele ficava com o Luca, bebezinho. E aí, quando o Luca tinha 6 anos, ele estava na minha formatura. Você trabalhou numa empresa emblemática de Gramado, que os mais jovens não vão se recordar, que foi a Planalto Consórcios. Conta pra gente o que era a Planalto, qual era o tamanho que ela tinha e o que ela representou para Gramado. A Planalto Consórcios era uma empresa, quando eu ingressei na Planalto Consórcios, ela ainda funcionava onde na Rua Coberta tem aquela escadinha que sobe ali, que teve por um tempo o escritório do Libage, também escritório de contabilidade. De um lado era o escritório de contabilidade, do outro lado era a Planalto Consórcios. Era um escritório mediano que tinha ali e era uma empresa renomada, era um sonho de todo mundo trabalhar na Planalto Consórcios. Era um grande escritório que funcionava ali, mas óbvio que eu entrei na Planalto Consórcios, meu Deus, que ano foi isso? Eu não saberia te dizer, mas eu fiquei 9 anos lá. Então, eu iniciei aqui, fiz a transferência para o prédio novo, que funcionou por alguns anos ali na Ernesto Volk, exatamente, né? Ali foi o desenvolvimento, ali era um prédio que foi melhorado, que já tinha sala de atendimento, a Planalto Consórcio já estava num patamar de desenvolvimento maior. Era uma grande empresa que teve em Gramado. Foi muito enriquecedor trabalhar nessa grande empresa. Eu trabalhei com o Lauri Arnold, que foi uma pessoa que eu tenho as melhores lembranças, assim, uma pessoa corretíssima. Ele era conhecido assim por ser um pouco, digamos, reservado, talvez. Até algumas pessoas atribuíam alguma arrogância a ele. E ele talvez até tivesse uma postura assim um pouco mais rígida, mas ele era uma pessoa muito correta, uma pessoa muito justa. Ele sempre incentivava as pessoas assim a aprenderem, a melhorarem. E nós, dentro do escritório, a gente percebia a valorização. Quando você se dedicava realmente, ele periodicamente tinha aqueles aumentos que a empresa ofertava para o funcionário, e era uma empresa que a gente tinha o retorno. Você se dedicava e o retorno vinha. E o Lauri tinha esse olhar. Então, ele era um dos diretores à época que eu trabalhei. Então, iniciei com ele, aprendi muito. Fiquei 9 anos na Planalto Consórcios, até ela ser liquidada, né? Na liquidação da Planalto Consórcios, eu estava grávida da minha primeira filha, então eu saí de licença maternidade e não retornei, o que foi uma grande pena, e não só para nós, funcionários, como para a cidade, né? Claro. Porque era uma empresa que tinha um desenvolvimento, um potencial muito grande, né? Infelizmente, não houve, naquele entendimento do Banco Central, naquela época, a possibilidade de oportunizar a família a tentar fazer reerguer a empresa. Eles entenderam pela liquidação, então... Isso no futuro ainda vai ser muito estudado, porque foi uma liquidação muito controversa, com alguns interesses aí que com o tempo vão aflorar. Mas não vou entrar nesse assunto aqui, a gente está contando a história de Gramado e contando a história de uma empresa que foi criada
por um empreendedor nato, uma pessoa visionária, chamada Pedro Lindolfo Ruschel. É uma pessoa a quem Gramado deve muito. Só para citar É verdade. o envolvimento comunitário, se hoje as pessoas, os motoristas param na faixa de segurança, foi graças a uma campanha organizada pelo seu Lindolfo lá, vou chutar, 1989, 1990, de que era importante parar na faixa de segurança, e aquilo virou um marketing para Gramado. Veja. Autor, Pedro Lindolfo Ruschel. Olha que importante. E ele realmente, e ele também, no tempo que a gente conviveu, né, ele era realmente um empresário diferenciado, sempre visionário, bom, haja vista que a Planalto Consórcios atendia o Brasil todo, né? O consórcio, ele tinha uma abrangência e certamente ele teria, se tivesse oportunidade, revertido aquela situação. Mas, enfim, de fato, como nós falamos, mas ele deixou um legado grande. Eu aprendi nesta empresa que a importância de poder desenvolver um bom trabalho, de ter reconhecimento. Para mim, foi uma grande escola e eu tenho muita lembrança, não só lembranças, como reconhecimento dessa família. E quando a Prefeitura Municipal de Gramado entrou na sua vida? Na minha vida. Bom, aí saí de licença maternidade da Planalto Consórcios, já não retornei mais depois, mas eu, que pese minha filha pequena, depois do período daqueles primeiros meses, eu busquei voltar a trabalhar. E aí tive uma oferta de trabalho do Marcos Vilarinho, que na época tinha comprado a Gramado Veículos, que era a Volkswagen aqui de Gramado. Antiga Veimec. Exatamente. E eu morava próximo dali, porque eu morava em cima da onde é Taqui hoje, naquele prédio ali. E a Gramado Veículos era próxima, e através do meu marido, eu acho que ele procurava uma pessoa, e aí o meu marido me indicou, eu fui até lá, fiz uma entrevista com ele e fui contratada. Trabalhei com o seu Marcos Vilarinho durante um tempo, e surgiu aí o concurso da prefeitura. Veio o edital, era um concurso, na época, tinha várias, cargos, né, que eram possíveis. A formação exigida era 2º grau, eu tinha, e aí eu pensei em prestar esse concurso. Qual era o cargo? Era assessor administrativo, o cargo que eu escolhi. Tinha outros. E aí eu me lembro que eu acho que eu peguei férias, não me recordo, sei que eu peguei e fiquei 20 dias em casa e dissequei o edital. Peguei o edital ponto a ponto e estudei profundamente o edital. Eu fui a primeira colocada no concurso. Olha só. Eu fui a primeira colocada. Estamos comemorando, então, 30 anos de prefeitura? Esse concurso eu prestei em 1994, no início do ano, e fui nomeada no dia 8 de dezembro de 94. Este ano eu vou completar 30 anos de serviço público na Prefeitura de Gramado. E quantos anos como secretária da Fazenda? Bom, então eu entrei já na Secretaria da Fazenda quando fui nomeada, na época, nesse ano de 94, e ali, então, eu fiquei em vários setores, fui conhecendo a dinâmica da Secretaria da Fazenda, trabalhei em algumas áreas ali, e aí em 2000, eu acredito, acho que foi quando foi criado um setor chamado controle interno. Tinha que ser por um servidor de carreira, e aí, na época, já com o prefeito Pedro Bertolucci, ele entendeu que eu tinha o perfil e me chamou para assumir essa função. Eu fiquei 2 anos no controle interno. E aí, depois, eu retornei para a Secretaria da Fazenda, trabalhei, então, como coordenadora de tributos por um período. Depois, eu trabalhei como secretária adjunta da Fazenda, com o João Pedro já, por vários anos. E aí, quando a Gramado Tour foi criada, o Conselho da Gramado Tour buscava uma pessoa com o perfil do João Pedro. Ele foi muito assediado, mas ele não tinha, assim, muita certeza se ele deveria. Ele não se enxergava muito numa área tão diferente, né, que é da Secretaria da Fazenda, uma área muito técnica, a subir uma área de eventos. Mas aí, por fim, ele foi convencido a migrar, e com ele assumindo a presidência da Gramado Tour, eu fui galgada a secretária na época, isso foi em 2014.
Eu me recordo porque foi também o ano que o meu marido faleceu. Então, em 2014, eu assumi como secretária da Fazenda, fiquei até 2016, quando houve a troca de governo. De 2017 a 2020, eu fui cedida para a Câmara de Vereadores, onde eu fui procuradora da Câmara. E em 2021, retornei como secretária da Fazenda, onde eu estou até hoje. Que maravilha. Quando você entrou na prefeitura, 1994, para 2024, os números se multiplicaram. Hoje é tudo mais complexo. Como é que foi esses 30 anos de contínuo crescimento de Gramado? Olha, eu posso dizer que eu vi a prefeitura realmente... Quando eu entrei na prefeitura em 94, Mirão, eu acho que existia 1 ou 2 computadores. A parte informatizada era muito pequena, assim, ó, era tudo manual. Tesouraria, cobrança de tributos, toda a operação de compras, licitações, e tudo funcionava naquele térreo da prefeitura. Existia um balcão, eu não sei se tu te recorda. Existia um balcão que estendia em toda aquela... Os Maurina já trabalhavam no teu tempo? Estavam lá, os dois. Evanor o seu Evanor era o Maurina. tesoureiro e o seu Luiz Maurina trabalhava na parte de CMS, naquele jeitinho deles, e tudo muito documental, né? Não existia, e também era muito pequeno, obviamente. A Secretaria de Turismo e Educação funcionava no andar de cima. Eu me lembro que a minha mãe era professora, inclusive, nos tempos que a minha mãe era professora, ela subia aquela escada que hoje, na verdade, é a Procuradoria do Município. Ali funcionou a educação por um período, depois o turismo. Então, a prefeitura se limitava praticamente àquele prédio, né? E toda a parte administrativa era naquele saguão lá embaixo. Então, não tinha divisórias, assim, poucas salas. Era tudo muito aberto e tudo ali, né? Então, nós trabalhávamos todos juntos, mas, obviamente, assim, ó... não tenho ideia do que era o orçamento do município naquele tempo, mas poucos funcionários faziam todo o trabalho, né? De lá para cá, nós chegamos este ano a um orçamento de 500 milhões, Mirão. Nós temos 1.700 funcionários. Só no prédio administrativo nós crescemos 2 andares, nós somos 250 pessoas no prédio administrativo e só na Secretaria da Fazenda somos 50. Então, assim, ó, mudamos muito em 30 anos. Com certeza, hoje somos a maior empresa de Gramado. É verdade. Sônia, o que você mais tem saudade da Gramado antiga? Da simplicidade. Das coisas pequenas. Do interior, do sentimento de coisa primitiva. Daquilo que a gente traz do interior mesmo, sabe? Gramado tinha isso. Né? A gente veio do interior, mas aqui também era interior. Então era tudo muito simples, né? Gramado cresceu muito, a gente conserva obviamente muitas características ainda, né? Felizmente as nossas origens alemã, italiana e portuguesa deixaram muito isso, né, para nós. Mas claro que olhando para nossa infância, juventude, Gramado cresceu muito, né? Hoje a gente não conhece, às vezes, o nosso vizinho. Hoje a gente tem pessoas de todo lado, tem muitos prédios, né? Então, ficou um pouco diferente. Eu tenho saudade daquele tempo, que nós não tínhamos prédios, que tudo era muito primitivo e que nós conhecíamos todas as pessoas. Que tinha tempo para ir numa mesa de cafezinho, ali no Café Cacique, ou ali na Rua Coberta. Exatamente. Que tinha bailes, né? Hoje, você falar para alguém da juventude que havia um baile todo final de semana, ninguém lembra. Não, hoje as pessoas não lembram, é outra realidade. Era uma Gramado, como você falou, bem simples e onde quase todo mundo se conhecia, sim, né? Sim. É quase que... É como se fosse é como a gente chama de comunidade mesmo, né? Hoje a gente não se enxerga mais assim. Nós temos uma sociedade, obviamente. Mas a gente recebeu muita gente também nesse tempo todo, né, Mirão? Gramado é uma cidade receptiva, mas hoje a gente convive com pessoas de todo lado. A gente não conhece mais muitas pessoas, né? Então a gente perdeu um pouco isso. Hoje eu estava conversando lá naquela cafeteria do Sicredi com uma pessoa que veio de fora
muito preocupada com a comunidade de Gramado, está aqui há pouco tempo, não sei quantos anos, e eu falei para ele, olha, você é muito mais gramadense que muita gente que está aqui, né? Porque com aquele boom que houve, especialmente a partir do início do século XXI, muita gente se voltou para negócios, né? E meio que deixou de lado a comunidade. Isso a gente percebe muito. Gramado se tornou um destino muito atrativo por conta da valorização econômica, né? Do apelo imobiliário. Então, desvirtuou um pouco isso, né? As pessoas construindo muito, tirando um pouco do nosso verde, né? Tomou um rumo muito especulativo, realmente. Então, a gente não teve tanto, né? A gente não conseguiu conservar aquelas origens. A gente meio que mesclou, né? Os patrimônios das próprias pessoas daqui, eles tomaram tanto valor que as pessoas cederam, muitas delas, né, ao apelo imobiliário. Então, se perdeu um pouco isso. Essa é uma queixa generalizada, né, da perda de identidade em alguns aspectos, né? Em outros aspectos, às vezes eu acho que Gramado continua uma pequena cidade. Eu penso que sim. Eu acho que se mescla um pouco isso. É mais o sentimento das famílias que trouxeram isso, que ainda conservam um pouco disso, mesclada com esse outro lado, que trouxe um desenvolvimento que meio que... são duas realidades muito diferentes, né? Que se aproximaram, mas a gente convive, porque o desenvolvimento de Gramado também se deve um pouco a tudo isso, né? Nós hoje somos uma cidade pequena, que não é pequena, né, Miron? E talvez, assim, somos um destino turístico com a relevância que temos, né? Talvez porque tivemos desenvolvimento e oferecemos ao nosso visitante diferenciais, enfim, né? Então, isso tudo se mescla. Mas, assim, essa identidade que tu colocas muito bem, essas origens, né? A gente é um pouco bairrista também, né? Mas a gente defende muito isso. A gente tem orgulho disso, né? A gente traz isso no nosso coração ainda, né? Não sei se nós vamos conseguir passar para as próximas gerações. Acho que alguma coisa vai passar, né? Assim como você passou o interesse pelo estudo para sua filha Gabriela, que é formada em medicina, né? Casada com o Ramiro Benetti, e também para o filho Luca, que está se formando aí. Conte-nos um pouco mais. A Gabriela, desde muito cedo, né, talvez por influência do pai, que também era da área de saúde, eu tenho também um cunhado meu que é médico, então ela teve sempre isso muito presente e ela nunca teve dúvida. Desde muito cedo ela decidiu que queria fazer medicina e muito cedo também migrou já de Gramado buscando aperfeiçoamento, porque os nossos colégios, em que pese bons colégios, não tinham ainda, né, não deixavam o aluno numa condição de buscar um vestibular de medicina. Então ela fez um ano de cursinho já o segundo grau, o terceiro ano de segundo grau já em Caxias, porque já conciliava com um cursinho. E depois ela fez um ano de cursinho em Caxias, e aí, não suficiente, ela foi a Porto Alegre, que lá tinha uma preparação melhor, e aí ela fez mais um ano de cursinho em Porto Alegre, e aí sim ela conseguiu, também passou muito bem no vestibular de Caxias do Sul, ela foi a 5ª colocada, e aí ela ingressou na UX, e fez foram 6 anos de faculdade de medicina, mas já namorava com um jogador de futebol, né, que tinha, na verdade, já jogava no Grêmio, né, então ela em Caxias, ele em Porto Alegre, e aí eu nunca acreditei que esse namoro fosse vingar, porque, na verdade, os projetos deles de vida eram muito diferentes, né? Ela decidiu fazer um semestre em Portugal, que era um desejo que ela tinha, e aí ali naquele momento, no meio da faculdade, aí eu pensei, não, esse namoro realmente não vai para frente, né? Porque aí ela, além da distância aqui de Caxias Porto Alegre, ela resolveu fazer um semestre em Portugal, pois o namoro vingou e ela suportou esses períodos, o intercâmbio, o retorno, e aí quando ela se formou, então ela decidiu assumir, na verdade, a vida com o Ramiro e estagnar um pouquinho, dar um tempo na profissão dela, porque a profissão dele é uma profissão mais curta, né? É uma profissão que exige, na verdade, o deslocamento, né? Eles já moraram em São Paulo, moraram um ano em Dubai e agora eles estão em Belo Horizonte, então foi, digamos assim, uma opção de vida dela
para constituir a família. Eu respeito muito, né, porque eu quero que meus filhos sejam felizes, em primeiro lugar. Então, ela sempre me diz, mãe, o dia que eu retornar, eu vou retomar minha profissão. Então, o tempo é dela. Enquanto isso, ela já tem 2 filhos, lindos filhos, e ela é muito feliz. O Ramiro é um ótimo pai, é um ótimo marido, e é um querido, né? A gente gosta demais dele. Então, ela está feliz em que pese não está exercendo a profissão. E o meu segundo filho, então, optou pela computação. Ele inicialmente não sabia que curso faria, porque os jovens eles têm muita dúvida, né? Quando ele foi, qual é a idade dele? Ele tem 23 agora. Mas quando ele foi fazer o vestibular, ele prestou vestibular para engenharia mecânica. E aí ele fez 1 ano de engenharia mecânica na PUC. E numa cadeira da engenharia, no final do primeiro ano, ele chegou e me disse: mãe, agora eu descobri o que eu quero fazer da minha vida. Eu fiz uma cadeira de computação e me identifiquei, é isso que eu quero fazer. E eu fiquei muito em dúvida se ele não estava, assim, de repente aventurando para mais um curso, né? E aí eu fiz até marquei uma entrevista com um setor da PUC para me orientar. E aí eles nos entrevistaram, eu e ele. E aí no final da entrevista o professor disse: tu não tem que ter medo, ele tem muita certeza do que ele quer. E de fato ele migrou para o curso de computação e ele está se formando agora no dia 17 de agosto, no mês que vem. Parabéns por dar o exemplo e exigir dos filhos também, e acompanhar, por exemplo, esse teste vocacional aí. Poucos pais têm tempo de ir lá e conversar e se dispõem. Né? Eu achei importante e realmente não me arrependo, porque dali eu tive a convicção de que eu deveria apoiá-lo, que não era mais uma tentativa, mais né, enfim, e de fato como foi efetivamente dali para frente, ele não teve mais dúvida, tanto que está concluindo o curso nessa mesma área. Sônia Sperb Molon, muito obrigado pela tua presença no programa hoje. Eu não vi o tempo passar, foi muito interessante. Tu tem um relato de vida muito bacana e bem sucedido, com muito trabalho. Obrigada, Miron. Foi um prazer estar aqui com vocês, para mim, e contar um pouquinho da minha história. A gente também revive um pouco os momentos, né? Isso é bastante gratificante, né? Porque a gente volta olhando para a nossa história, a gente olha para a trajetória e fica feliz, né? De saber que a gente percorreu todo esse caminho e conquistou muitas coisas, né? E que valeu a pena. E que valeu a pena. Coisa boa, né? Maravilha. Muito obrigada. Nós voltamos na semana que vem. Lembrando que este programa é patrocinado pela Golden Lagueto, multipropriedade de qualidade e hotéis charmosos em Gramado, e também pelo RecPay, que é o aplicativo que permite você estacionar com comodidade em Gramado e Canela também, e que também tem a tagzinha, aquela que você evita a fila em pedágio. Voltamos na quinta-feira que vem. Até lá! Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.